Bom dia, bom dia. Hoje, dia 13 de março de 2023, 8 horas e 27 minutos. A reflexão hoje é sobre: é difícil conviver com as pessoas porque calar é muito difícil. Eu que o diga. Aconteceu algo comigo nesse final de semana que se eu tivesse falado o que veio, o que deu na telha para falar, tinha dado confusão. O Espírito Santo tem me dado o controle das palavras. Nem tudo que eu tenho vontade de falar, eu tenho falado não, gente. Eu tenho me segurado. Mas não é fácil não, tá? Não é fácil, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Ainda mais pra mim, quem me conhece sabe como eu era uma pessoa bocuda. Eu nunca fui de ofender ninguém, não. Quando eu tinha que falar algo pro bem da pessoa, mesmo algo que eu sabia que talvez a pessoa não aceitaria de boa, ficaria chateada, eu falava com jeitinho. Eu nunca fui estúpida, nunca. Quem me conhece sabe disso também. Eu sempre procuro encontrar a maneira correta de estar falando alguma coisa. Mas hoje eu tenho preferido me calar do que falar. Eu me calo para poder não magoar. Porque assim, já teve vezes de eu falar algo com alguém e a pessoa ficar com raiva de mim, não ter mais o mesmo... como é que eu vou dizer? Mudou o tratamento dela comigo. A pessoa mudou o tratamento comigo depois de eu falar algo que ela precisava ouvir. Foi pro bem dessa pessoa e eu falei com jeitinho, com educação. Eu não falei com estupidez, ignorância, arrogância, nada disso. E mesmo assim a pessoa depois nunca mais me tratou do mesmo jeito. Nunca mais. Mas eu sei que eu fiz a minha parte. Então assim, mas hoje eu procuro. Se fosse hoje a situação que eu vivi com aquela pessoa lá há anos, aconteceu há alguns anos. Se fosse hoje, eu não falaria, não. Eu me calaria. Só que a gente se calar, não é sempre que a gente tem que se calar, não. Às vezes é importante falar. É importante sim, porque se a gente vai guardando, vai se calando, vai fazendo mal pra gente. Faz mal. Eu não ter falado nada com relação ao que aconteceu comigo no final de semana, eu não ter comentado nada com a pessoa, ter me calado, foi bom pra não causar um problema. Eu acredito que talvez teria dado sim confusão. Ia ter um bate-boca. Então foi bom eu me calar. Mas pra mim não fez muito bem não. Porque eu fiquei matutando aquilo na cabeça. E fiquei. Mas eu me calei. Mas a reflexão do dia é sobre isso. Eu vou começar a ler um texto aqui muito bacana e depois eu comento o que aconteceu. No final eu comento o que aconteceu comigo. O Luca tá aqui do meu lado. Começamos este texto fazendo algumas indagações necessárias. Por que calar é tão difícil? Qual a causa dessa dificuldade que há séculos causa enormes problemas entre as pessoas? Por que nós temos essa necessidade de ter que dar opinião ou de fazer com que o nosso pensamento seja ouvido? Aí aqui tem uma frase de uma pessoa que diz o seguinte: é difícil conviver com as pessoas porque calar é muito difícil. Sim, é muito difícil calar, principalmente na época em que nós vivemos. As pessoas, de maneira geral, têm necessidade de dizer que não gosta de algo, não concorda, que acha feio.
por uma patologia estranha de emitir opinião. Eu também preciso aprender a me calar. Eu, Charlene, estou aprendendo isso. O Espírito Santo tem me ensinado. E, de fato, eu faço isso constantemente. Diariamente, eu recebo na minha página diversas opiniões, por vezes até desrespeitosa. Porém, a maioria das vezes eu ignoro, não respondo. Prefiro não entrar em um debate inútil. Foi o que aconteceu comigo. Não perco tempo da minha vida com aquilo que não me acrescenta vida. Veja agora como adotar o silêncio como uma prática de sabedoria em nossas vidas. Nossa mente precisa de silêncio para desenvolvermos melhor nossos pensamentos. A ciência já comprovou que as pessoas que vivem ou trabalham em lugares com muito barulho, que dormem ouvindo o barulho ou a agitação de uma cidade que não para, são mais vulneráveis a sofrer determinados problemas de saúde. Entre eles podemos citar problemas no sistema circulatório, estresse, ansiedade. Pontinho, pontinho. Se buscarmos as principais causas de tudo isso, será fácil encontrar a falta de descanso nas primeiras posições. Nosso piloto automático, após anos e anos agindo da mesma forma, está preparado para pular de um estímulo a outro. O silêncio nos incomoda. Estar em silêncio nos deixa nervosos. Essas frases são apenas crenças arcaicas que tentam justificar alguma coisa que não queremos ver em nós mesmos. Podemos nos perguntar: afinal, do que temos medo? O barulho e a inquietação nos afastam de nós mesmos. Para Buda, o barulho e a agitação nos afastam de nós mesmos. Quem de vocês se dedica muito tempo para conhecer a si mesmo? Quem realmente se presenteia com alguns minutos de meditação por dia para acalmar a mente, relaxar e lidar com os pensamentos que tenta ignorar, por mais prejudiciais e traiçoeiros que sejam, mas que ao mesmo tempo nos deixam de ser invasivos e de causar mal-estar? É complicado, não é mesmo? Quando há tantas tarefas urgentes que nos ocupam, quando o tempo para nós mesmos sempre pode ser adiado para mais tarde. Ficar em silêncio é muito mais que praticar meditação ou deixar a mente em branco. Isso é uma crença totalmente errada sobre essas práticas. É deixar de viver no piloto automático e desfrutar mais do presente. Não é necessário fazer grandes coisas, apenas saborear uma refeição, apreciar os sabores, desfrutar o som dos pássaros quando passeamos na natureza. Tudo isso significa viver com sabedoria. Porque se existe uma coisa que estar constantemente inserido em ambientes barulhentos provoca, é que não vivemos, existimos. Para quê? Para fazer o que precisamos fazer, sem aproveitar, sem cuidar de nós mesmos e sem dar importância ao que possuímos. Apenas nos movimentamos por motivações que muitas vezes não são nossas, mas alheias. Enfim, eu fiz uma tatuagem, na verdade eu fiz mais duas. Eu fiz mais duas tatuagens. Quando eu vivi a experiência que eu vivi sobrenatural aqui em casa, eu vivi uma experiência com Deus, onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi maravilhoso, maravilhoso, eu nunca vou esquecer. Ninguém nunca vai
mudar o meu pensamento com relação ao que eu acredito, com relação ao que aconteceu comigo aqui dentro de casa. Ninguém nunca vai mudar o meu pensamento com relação a isso, porque eu sei o que eu vivi. Só eu e Deus sabemos. E a Luzia, que estava do outro lado, estava falando com a amiga no celular. Meu filhinho estava aqui, meu bebê também estava, o Luca presenciou, mas não entendeu nada, né? Mas eu sei o que eu vivi. Depois daquela experiência, eu decidi que eu não faria mais tatuagem. Mas não por achar que é pecado. Não por isso, não por esse motivo. Eu optei em não fazer, eu mesma decidi, não vou fazer mais, não vou mais marcar o meu corpo. Só que outro dia eu voltei a ter vontade, eu senti vontade de fazer. Uma tartaruga, que eu fiz aqui, e aqui, não vai dar pra ver, aqui eu fiz essa rosa, fé, escrito fé, e aqui uma frase em latim, o Senhor é meu pastor. Tá fazendo uma semana hoje. E no final de semana, uma pessoa comentou comigo assim, mais uma tatuagem? Aí eu, não, mais duas. E quero fazer mais outras duas. Aí ela falou, mas tatuagem é pecado, você não mudou? Você não fala que você tá mudando, que não sei o quê? Eu só falei assim, sim, eu tô mudando. Eu já mudei muito, graças a Deus, eu tenho mudado para melhor. O Espírito Santo tem me transformado, porque eu tenho me tornado uma pessoa muito melhor do que eu era. O exemplo é eu ter me calado, não ter falado para ela o que veio na cabeça na hora, o que veio na telha para falar. Eu só falei isso, eu falei, eu mudei, mas eu havia decidido não tatuar por decisão própria minha, mas depois eu resolvi fazer, mas eu não acho que é pecado, ponto final, eu não acho que é pecado, ponto. E aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo, eu não quis ficar falando, não quis falar para ela o que eu poderia ter dito, o que veio. Se fosse a Charlene de antes, eu teria falado e a gente ia começar talvez a bater boca. Então foi melhor eu me calar, mas eu queria mesmo ter falado. Se eu queria, como eu queria, mas não falei, eu me calei. Mas eu quero dizer o seguinte, para Deus não existe pecadinho e pecadão. O pecado, ele tem o mesmo tamanho. Para Deus, ele é do mesmo tamanho. Se você acha que eu ter feito tatuagem, eu ter tatuagens é pecado, você acha que você vê um pecado numa outra pessoa? Olha para você mesma. Olha para você mesma. Como você tem vivido a sua vida? Você tem tentado agradar Deus e fazer as coisas corretamente, segundo a vontade de Deus? Segundo o que Ele nos ensinou? Você tem tido essa preocupação? Olha primeiro para você, para depois olhar para o próximo. E apontar o dedo na cara e falar que é pecado. Porque se você acha que uma coisa no próximo é pecado, você também está carregando coisas aí que você já fez, você tem feito, tem praticado, que é pecado. Se preocupe com o seu pecado e não com o pecado do outro. Se preocupe em pedir perdão para Deus pelos seus pecados. Quem tiver pecado, cada um vai preocupar em prestar contas para Deus.
Cada um vai se preocupar em se acertar com Deus. E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou? Então, assim, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, se não for somar, se não for para melhorar a vida da pessoa, é melhor ficar calado. Mas principalmente, olha primeiro para você, para depois falar do próximo, tá bom? Beijos no coração, fiquem na paz.